Boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas à Inova Colab. É uma alegria, na noite de hoje, fazer a mediação entre os professores e professoras, arquitetos aqui presentes, Cristina, Márcia, Adriano, amigos, pessoas muito queridas, referências, em que tive, inclusive, a oportunidade de estar como aluno em alguns momentos, apesar de não ser formado em arquitetura. Eu fui aluno do curso de arquitetura por muitos anos, mas sou formado em História pela Universidade Federal da Bahia, mas meu mestrado tocou na cultura material, patrimônio e na arquitetura, por isso eu ia para a arquitetura. Então, gosto demais, fico muito contente de estar nesse momento fazendo a mediação do evento. Jussara, como vocês sabem, tem um trabalho maravilhoso aqui na Inova, justamente abrindo as portas do espaço para a realização desses eventos, estimulando especialmente o debate de questões que são tão caras e importantes para a nossa sociedade. Entre elas, o tema de hoje, raízes arquitetônicas aqui da nossa Bahia, mas que falaremos, obviamente, sobre outros pontos, inclusive pontos que tocam essencialmente nessas dinâmicas urbanas, nos planejamentos ou nos desplanejamentos existentes na nossa realidade. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a professora, arquiteta amiga, Cristina Filgueira, que é mestre em planejamento territorial, professora, fundadora do curso de arquitetura da UXAL e coordenadora do curso digital de design de interiores também. Professora Cristina, com a palavra, nos brinde aí com a sua apresentação. Quando se aproximar do tempo de cada um, eu vou dar um toque. Cada um dos participantes terá uma média de 10 a 12 minutos de fala, porque no final abriremos para as perguntas, e geralmente nas perguntas que o negócio começa a aquecer. A gente espera, né? Boa noite a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui, de participar dessa mesa redonda, dessa apresentação, com meus queridos colegas, arquitetos e urbanistas, com Rafael, que já é um amigo, uma sumidade no que ele faz. E vocês, né? Que bom ver meus alunos aqui, querendo complementar sua aprendizagem. Então, teremos aqui um momento rico de debates. E, diante da perspectiva do tema, eu decidi que vou focar e falar um pouco, para a gente poder depois discutir, sobre, no caso das raízes arquitetônicas, falar das raízes arquitetônicas do urbanismo. Então, como foi que a cidade começou? O risco, o planejamento urbano. O que a gente conhece? Porque a gente tem uma grande vantagem de estar tudo bem patrimonializado, né? A gente tem esse patrimônio aí, onde a gente pode ler a história da cidade. Quando você lê a história, a gente tem a capacidade, Salvador tem esse privilégio de ler a história da cidade na sua própria cidade, porque a gente tem preservação de vários momentos da cidade. E eu vou me concentrar aqui um pouco, para a gente, eu acho que é um tema muito atual, que é, na verdade, o planejamento urbano, né? Então, assim, a gente tem que pensar como foi que Salvador foi planejada, né? O que aconteceu para Salvador? Como Salvador foi planejado? Por que a cidade antiga é daquele jeito? Alguém já se perguntou isso? Né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, daí Salvador, na verdade, tinha um planejamento urbano de uma cidade portuguesa. Né? Quem já conhece Lisboa sabe disso, onde a gente vê as marcas de lá, que são algumas marcas daqui. Querida, que bom. A gente pode entender, né, que foi feito um planejamento, naquele momento, para uma cidade na Bahia, mas que ele veio de uma forma, ele teve que ser adaptado à nossa topografia. Então, isso é muito interessante da gente compreender como é que isso aconteceu. Porque veio um traçado urbano, né, de uma cidade europeia, e ela vai se transferir para uma cidade colonial, né? Então, Rafael pode me corrigir se estiver errada, mas a cidade colonial, na verdade, é uma cidade resultado de uma colonização. E aí você vai para quem colonizou para poder entender como é que a cidade se implantou daquela forma.
com uma costa muito acidentada, né? Com a falésia, na verdade, essa cidade se colocou lá em cima, na cidade alta, né? O desenho dela aconteceu primeiro lá em cima e embaixo era o porto. Mas é uma cidade que está preservada, a cidade antiga, com essas ruelas, que no início nem calçada existia, gente, porque não tinha carro. Vamos começar a pensar, né? Como é que isso foi acontecendo? Por que a calçada do Pelourinho é pequena? Porque não havia calçada. Outro dia eu vi uma apresentação, você vê o que a gente conhecer na nossa própria cidade. Eu vi uma apresentação magnífica no seminário de acústica, onde uma pessoa estava falando sobre aplicativos que estão sendo desenvolvidos para arquitetura. Muito interessante. E um desses aplicativos, ele faz uma leitura da cidade e faz o cálculo de proporção de área verde em cada cidade. Achei muito interessante isso. E aí, quem não conhece o contexto de Salvador, não entende. Na hora que ela falou, olha, o centro de Salvador não tem árvore. O centro de Salvador não tem árvore. Por que você não bota uma árvore? O centro de Salvador é um centro antigo preservado. A cidade colonial não tinha árvore na praça. A gente vai botar árvore em qualquer lugar? Então, a gente precisa entender, até para você usar um aplicativo, a história da cidade. Rafael bem sabe disso. A gente tem que entender de onde vieram as coisas. Então, repetindo, de onde é que veio o traçado urbano de Salvador? Era uma cidade portuguesa que veio para cá. A partir do tempo, o tempo vai correndo, a gente vai vendo as modificações, as adaptações, e Salvador sai do seu centro e começa a se espalhar. E aí a gente vê aqui um impacto do desenho modernista das cidades, que já vai se preocupar com o urbano, que vai se preocupar com saneamento, que vai se preocupar com os vales de Salvador, que eram totalmente contaminados, que vai se pensar em canalizar esses rios. E, ao lado desses rios, então, vão aparecendo algumas ocupações e começa a haver, basicamente, um planejamento, né, pelo escritório público urbano da cidade de Salvador. Da planejamento urbano da cidade de Salvador. Então, ele vai começar a pensar a cidade já expandida. Isso é a primeira expansão, né, gente? Então, do centro antigo vem a primeira expansão com o EPUX, e ele começa a colocar essas avenidas que a gente conhece, né? Rótulas enormes. Por que as rótulas, né? Porque um carro passava, outro precisava passar e tal, e a rótula, meus alunos sabem, é a melhor solução para o cruzamento, né? Você usar rótula, não usa sinaleira. Então, começam a haver essas interferências, e aí a cidade vai se espalhando, né? E ela perde totalmente as características de uma cidade colonial. A gente agora tem uma cidade modernista, Salvador, e a gente começa a ver as edificações, e aí o salto para o centro administrativo, né? O salto para a Avenida Paralela, e aí você já tem um traçado urbano totalmente contemporâneo. Você passa ali pela Pituba, pela Itaigara, você ainda vê o planejamento em xadrez, né? Que hoje a gente evita, quem é meu aluno do urbanismo sabe. Você não pode ficar cruzando cruzamento, porque você vê o resultado hoje na Pituba, que é gelo baiano para tudo que é lugar, sinaleira para tudo que é lugar. Não é esse o desenho para a cidade que a gente tem hoje. Nós temos a cidade rodoviarista, ninguém pode esquecer disso. A cidade antiga, ela não é rodoviarista, a cidade modernista, ela é rodoviarista, e a cidade contemporânea, que a gente vive aqui, na paralela para frente até o aeroporto, é uma cidade rodoviarista. Ela é baseada, na verdade, em grandes artérias de comunicação, mas comunicação por automóveis, por transporte público, pelo metrô. Então, a gente vai vendo isso se espalhando, e a gente vai usar quem é arquiteto, que não é arquiteto, a gente vai usar nossas observações críticas para fazer avaliação dos modais que estão usando de transporte público. Ótimo, metrô, maravilha. Metrô estava previsto, gente. O metrô estava previsto por Lúcio Costa, que fez a paralela. Existia uma via para o aeroporto. Esse foi o primeiro salto. Havia uma via para o aeroporto, certo?
Aí, Antônio Carlos Magalhães resolveu duplicar essa via. E, para duplicar, ele chamou Lúcio Costa, que fez Brasília, vocês estão lembrando. Quando o Lúcio Costa chega aqui e ele olha a duplicação da paralela, ele diz, não, o outro lado, a outra via na contramão, vai ficar a 60 metros, para que no meio, 1972, para que no meio haja um eixo de transporte público, um modal de transporte público, né? E aí a gente tem que ter esse aspecto crítico, gente, para a gente ver. Essas notícias, eu tive que dar um depoimento para um canal em São Paulo, porque tiraram as árvores que Burle Marx nunca teve na paralela. Ele nunca veio aqui na paralela. Aquilo foi feito pelo escritório de Lúcio Costa. Isso está tudo registrado. O que eu estou falando para vocês é minha pesquisa de mestrado, na verdade. Então, o escritório de Lúcio Costa propôs aquele paisagismo e esperando o transporte público chegar, que chegou 50 anos depois, né? Mas chegou. Não pode dizer que não chegou. Mas o que eu quero dizer a vocês é que a gente tem que ter um raciocínio para entender, poxa, se aquilo era de Burle Marx, por quê? Mas, na verdade, aquilo está previsto por lei no PDDU, inclusive, que ali ia ser o transporte público, né? De massa. Transporte público de massa, como é o metrô. Aí, ao mesmo tempo, você vai olhar o metrô. Quem já foi para outras cidades que tem metrô, sabe que o metrô leva você de um lugar para o seu destino, né? A gente fala de origem, destino. Quem usa metrô, só 9%, eu fiz essa pesquisa quando eu ia iniciar o doutorado, que ainda não iniciei, só 8% das pessoas usam em Salvador o metrô para ir da sua origem ao seu destino. Todos os 92%, eles têm que pegar ônibus nesse meio do caminho, o que não está certo em relação ao nome do modal. O metrô te leva da origem ao destino. Esse metrô, ele faz um meio de caminho. Então, ele é o metrô mesmo, ele é um trem, ele se aproxima mais de um trem, na verdade, né? E a gente tem que saber disso, porque a gente tem que perguntar como eu perguntei. A equipe que projetou o metrô, eu perguntei, por que não entrou no Imbuí? Por que não entrou no centro administrativo? Tão fácil. O Imbuí já tinha a linha onde podia passar o metrô, né? E aí você vai entender que tudo isso tem um caldo político, tem um caldo, e a gente tem que se posicionar. A gente tem que entender a cidade para poder se posicionar em relação a essas decisões tomadas sobre a nossa cidade, onde a gente vive, onde a gente mora, né? E muito tentar participar, eu oriento meus alunos todos, participar de escuta pública, né, Márcia vai falar um pouco disso. A escuta pública é fundamental. São os planejadores que estão querendo ouvir a comunidade. E eu já participei de 2, e a gente não tem 20 pessoas. Não tem 20 pessoas. Tem que ser uma amostra significativa da comunidade. Então, o que eu estou querendo dizer é que a arquitetura urbanista não é só para arquiteto urbanista, é para quem mora na cidade. Todo mundo tem que estar participando do Plano de Desenvolvimento de Salvador. Todo mundo tem que se interessar. É a cidade onde nós vivemos, né? Onde nós moramos, que nós gostamos. Eu, pelo menos, amo. Eu não sairia daqui para lugar nenhum. E eu fico acompanhando uma coisa, a outra, sou muito curiosa, né? Eu dou essa disciplina de urbanismo, a gente faz um planejamento urbano de uma parte da cidade, a gente cria o TAC, né? O termo de acordo e compromisso, a gente cria os parâmetros urbanos, para quê? Para vocês fazerem a experiência de um planejamento urbano. Então, minha fala é essa, para que a gente participe mais. Eu quero deixar mais tempo para a gente poder responder vocês, tá? E meus alunos aqui, que estão ganhando certificado, só ganham certificado quem fizer pergunta. Obrigado, professora Cristina. A professora Cristina falou sobre um ponto importante, entre outros que foram abordados, mas lembrem que tem um documento que eu acho bem legal para analisar, principalmente quem é de arquitetura, que é a Carta de Almeirim, né? Que mostra todo esse detalhamento do que o rei de Portugal esperava do que seria essa primeira fortaleza essa do Salvador. E é bom que ele dá esse norte, né,
está lá no texto que Tomé de Souza seguiu, na verdade, para a construção da primeira fortaleza, cidade. É bem interessante porque a gente percebe as mudanças de perspectiva do que se esperava para ser uma fortaleza que venha se tornar uma cidade em 1549 e o que é uma cidade, né, no século XVIII, no século XIX e em outros momentos. É muito legal analisar esse ponto. Só a título de registro, porque estamos também no YouTube, o Inova de hoje conversa com a professora Cristina Filgueiras, professora e arquiteta, a professora Márcia Reis e Adriano Mascarenhas, e eu, Rafael Dantas, estou mediando esse encontro aqui no Inova Colab. Convido agora a professora, arquiteta, mestre em conservação e restauro, professora da Universidade Católica, Unifax, Universidade Federal da Bahia, professora que tive muita alegria, né, de ver em algumas apresentações falas que me ajudaram muito, não na graduação, mas em outro momento, em alguns projetos no governo do Estado, na área de patrimônio, que é a professora Márcia Reis. Passo a palavra. Lembrando, as perguntas já vão pensando, se anotem no celular ou no papel, que na última parte a gente abre para o debate. Professora? Obrigada. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Queria agradecer a Jussara esse convite, né, de participar desse bate-papo aqui com os colegas e amigos. Enfim, é um prazer imenso estar aqui hoje. Na realidade, nós estávamos ali dentro de uma salinha toda especial, tinha maquiador, tinha tudo, fizemos o cabelo, maquiagem, massagem, tudo antes de entrar aqui para falar com vocês. Mas, assim, a ideia era justamente, e eu e Adriano já tínhamos conversado antes, era um bate-papo informal, né? Nós, certamente, nós não preparamos, nós não estamos aqui para dar uma aula, a gente está para interagir com vocês. Acho que o mais importante é vocês nos provocarem, né? Porque isso é que vai criar essa dinâmica que é bem bacana, que eu estou imaginando que vai ser o resultado desse bate-papo aqui hoje. Mas, de qualquer forma, eu queria provocar vocês, na realidade, não falar posteriormente, à medida que a gente for interagindo, mas provocar vocês com dois aspectos que a professora Cristina falou. Cristina, fomos colegas de faculdade, né? Então, a gente se conhece há pouco tempo, né, Cris? Pouquíssimo tempo. Olha, eu só vou dar uma dica, a gente vai deixar de pagar cal esse ano. Vamos deixar de pagar cal esse ano, hein? O segredo é para vocês adivinharem há quanto tempo nós nos formamos. Enfim, brincadeiras à parte, então é isso. Então, eu queria provocar, assim, no sentido que eu acho que tem duas questões que são importantes hoje, eu acho que estamos todos sofridos com o ocorrido recentemente na nossa igreja, né, de São Francisco, muito triste, mas isso é um alerta, isso, eu acho que é muito fácil a gente ficar aqui no papel de ficar criticando o governo, a igreja, o IFAM, mas e nós? O que é que a gente tem feito com relação ao patrimônio da nossa cidade? De fato, de que forma a gente participa, a gente cobra, a gente, né? Enfim, faz parte, faz o nosso papel de cidadão. Imagina, nós somos cidadãos soteropolitanos e somos arquitetos, acho que a maioria daqui são estudantes, somos arquitetos. Olha o nível de responsabilidade que a gente tem com a nossa cidade. E o outro, também pegando aí o gancho da professora Cristina, é sobre o nosso PDDU. O PDDU ele deve passar por uma revisão esse ano ainda. É obrigatório, está lá no Estatuto da Cidade, é obrigação do governo municipal fazer a revisão, a atualização, porque, imagine, a dinâmica de uma cidade. Cidade é um organismo vivo, ela está se transformando diariamente. Então, não dá para congelar um plano, né, por mais de 10 anos. Então, lembrando que o nosso anterior, eu nem me lembro mais qual foi 2016 e antes foi... Teve 2008, né? Teve 2008, 2012, enfim. Mas a gente precisa, né, de fato, passar por uma revisão. E isso deve ocorrer até pelo prazo legal. Eu acho que esse ano a prefeitura vai ter que dar conta disso. Então, são dois temas polêmicos, são dois temas importantes, e eu vou provocar vocês no sentido, assim, de vocês perguntarem, vocês comentarem, né, trazerem a opinião de vocês ou as dúvidas de vocês para que a gente possa interagir. E eu acho que para ambos, já vou
eu deixo assim, meu registro de que o que eu lamento é que a gente participa muito pouco na nossa vida pública, né? Na vida pública. É muito pouco. A gente está muito acomodada a ficar numa cadeira criticando a todos. Mas a gente precisa fazer uma reflexão maior. E, estando aqui à frente de tantos jovens, né, que estão aqui, graças a Deus, vieram prestigiar esse momento, complementar, como a professora falou, essa formação, porque a formação de vocês não vai ocorrer dentro da faculdade. Engano de vocês. A gente vai ter ali uma leve pincelada, né, do que vai ser a nossa vida profissional. Essa formação, ela se completa fora, né? É na curiosidade, é na busca por mais conhecimento. Só para finalizar a minha fala, que eu não quero me estender, eu quero que vocês nos provoquem depois, mas, assim, eu sou de uma geração que a gente saía da faculdade, acabou, né, um diploma, e eu sou arquiteta, e ponto com. Isso não existe, né? Isso, eu me enganei durante 17 anos, eu me enganei, né, achando isso, porque eu tinha minha situação era muito confortável, meu pai era arquiteto, tinha escritório, vida resolvida, né? E aí eu tive a sorte de uma amiga me provocar, né, depois que eu já tinha, depois de 17 anos de formada, e ela disse, você precisa ser professora, você precisa ir para a faculdade. Quem é professor, mano, né? Professor, quem que dá valor a professor nesse país? Vou não, quero ficar aqui no meu escritório. Isso mudou minha vida completamente, que a partir do momento que eu volto, né, que assumo a docência, eu vi o quanto eu não sabia e o quanto eu precisava saber para lidar com jovens, né? Para lidar com aqueles que estavam chegando, cheios de novas ideias, né? E cheio de curiosidades, cheio de questionamentos. Eu estava lá parada quase há 17 anos atrás. Então, a minha sorte foi exatamente, né, aceitar essa sugestão e, enfim, há 22 anos, né, eu sou professora e sou muito grata. E me tornei uma outra pessoa. Se hoje eu sou quem eu sou, eu tenho, digamos assim, que eu devo muito à docência. Então, é dizer a vocês que hoje eu tenho absoluta certeza que estou aqui aprendendo uma opção de coisas novas, né? E é essa a nossa busca. Porque no dia que a gente souber tudo, pode morrer, não é para que eu vou ficar aqui, eu preciso estar mais aqui. Então, gente, é só isso. Não provoquei vocês com 2 temas e quero que vocês aí, na hora das perguntas, aí, a gente vai conversar mais um pouco. E vou passar a palavra aqui para o colega e amigo Adriano Mascarenhas. Você vai falar alguma coisa? Eu já vou adiantar. Porque senão não vai conseguir. O Adriano, eu tive imenso prazer de conhecer na época do governo do Estado, uma pessoa querida, uma referência na sua área, e lembro muito de algumas conversas na época, Adriano, que tivemos quando você falou dos desafios, das perspectivas, daqueles projetos, né, aqui na cidade de Salvador, e que toca nas 2 falas que foram apresentadas. E a professora Márcia falou algo que é definidor, assim, né, da vida pós-diploma. Nada é o que parece, tudo muda de uma forma Graças a Deus. absurda. Não sei se depende dos contextos, né, mas é sempre uma descoberta. Exatamente. Então, Adriana, por favor, conversa com a gente. Vou passar aqui atrás, porque o fio está muito certo. Passa por aqui. Boa noite. Obrigado, Jussara, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui debatendo, dividindo experiências, aprendendo com os colegas aqui, Cristina, Rafa e Márcia, pessoas com que a gente já conviveu aí nas conversas arquitetônicas. Eu acho que uma das provocações que eu posso fazer aqui é um pouco misturar um pouco do que eu tenho experimentado na minha trajetória profissional, que tenho tido a oportunidade de experimentar intervenções no espaço público, na área de urbanismo, no espaço urbano como um todo. Sempre foi um desejo meu poder fazer isso, e alguma chance se apresentou recentemente para a gente, porque o ingresso no trabalho
da área pública no Brasil é alguma coisa muito blindada, né? A gente, muitas vezes, tem um desejo, eu ouço muito profissionais que chegam lá no escritório dizendo, pô, mas eu quero estar aqui porque eu quero trabalhar com urbanismo e tal, porque a gente tem feito trabalho desse tipo, mas esse era um desejo meu, até porque o primeiro trabalho que eu fiz depois de formado foi um concurso público na área de urbanismo, que era a Praça Cairu, de 2000, mas eu me formei em 99, e esse concurso teve uma participação muito grande, o querido Assis, com a Márcia participou, enfim. Já dizia de um desejo meu também de participar disso, só que ingressar nessa área pressupõe uma série de barreiras técnicas e principalmente burocráticas que não são avisadas para a gente de como se organizar para fazer isso. E essa oportunidade apareceu, né, depois de, sei lá, 15 anos já atuando, e a gente pôde começar a trabalhar com o tema da cidade de uma maneira mais forte. Eu acho que, conversava com o Márcio ali dentro, que há uma lacuna muito grande do debate da cidade e do ambiente construído como um todo no Brasil, o que é muito danoso, porque as pessoas hoje, majoritariamente no mundo, passam a viver nas cidades, mas desconhecem que elas são protagonistas, que elas podem intervir naquilo ali, que elas são peça fundamental na construção desse espaço que define a qualidade de vida deles, né? E por que eu falo isso? Porque no final isso vai rebater na palavra-chave do futuro das cidades, que é planejamento. Na medida em que a gente não pode exigir que um prefeito formado em direito ou médicos, Edgar Santana médico, né? Enfim, qualquer pessoa de qualquer formação pode se tornar um gestor público. Então, ele, em algum momento, vai ser o juiz da decisão de determinadas decisões importantes, estratégicas para as cidades, muitas vezes que mudam completamente a economia urbana, que muda a vida das pessoas. E, para isso, é importante que eles tenham sensibilidade sobre o tema. Ele não precisa ser um especialista, né? Ele precisa saber que aquilo é importante, identificar bons especialistas, se cercar de bons profissionais, né? E eu tive uma experiência, certa feita, que me chamou muita atenção sobre esse assunto. Eu estava visitando o que é o órgão de planejamento, talvez o lugar, né, de exibição do planejamento urbano de Paris, que é o Pavillon de la Seine. Desculpe, Lucinei, o francês, capenga, mas é onde tem grandes exposições organizadas pelo setor público parisiense, e tinha o Reinventando Paris, naquele momento, que era um projeto de um concurso público internacional imenso, pensando a Paris do século XXI, mas, para além do que estava lá exposto, que era fantástico, eu trouxe um catálogo gigantesco, assim, cheio de ideias novas, de fazendas urbanas, resiliência, aqueles temas todos que estão ainda para serem colocados em pauta por nós, né? Mas a coisa que mais me marcou foi quando eu subi no mezanino, tinha uma turma de crianças, e eu tinha levado meu filho nessa viagem, ele foi comigo. Meu filho tinha 5 anos na época, e tinha uma turma de garotos no Pavilhão de la Seine, tomando uma aula com um arquiteto. E aquilo, para mim, eu pensei, poxa, as crianças estão se interessando por arquitetura, é como se pegasse uma criança e botasse para aprender alguma coisa sobre a área da saúde, enfim. Mas, ao final, o que chama a atenção é que os franceses estão preparando os cidadãos do futuro para que eles tenham sensibilidade, porque eles possam entender por que tem que reivindicar, se eles estiverem num posto decisório, que eles tenham capacidade de entender a importância de suas decisões, e isso vai dar justamente na ausência de importância que a sociedade dá ao planejamento urbano, né? Então, a gente não forma nem, assim, o cidadão, né, quiçá o cidadão, e a gente, enquanto arquiteto, tem dificuldade de se comunicar.
Eu sempre fui assinante de revistas, na época que elas existiam, e leitor custo mais, enfim, compro muito livro até hoje, ainda compro livro. Eu estava falando com a Márcia também, ali deu tempo de abrir algumas conversas com ela, de que hoje, para mim, chama a atenção a atuação de um jornalista que foi da Globo e que está fazendo trabalho de divulgação e de provocação, principalmente, que ele é muito polêmico, da arquitetura, que nenhum veículo conseguiu fazer, porque ele está tendo, assim, 600 mil visualizações num vídeo de YouTube, né, falando sobre Balneário Camboriú, falando sobre Orlando, né, falando sobre São Paulo, principalmente, que é onde ele está sediado, que é Raul Justo de Lores. E eu falo que ele está se comunicando com a massa, que é o que importa. O arquiteto ele fica ali rodando, né, dentro do seu círculo e está pregando no deserto ali, para os mesmos. Né? E a gente não tem essa capacidade, né? Enquanto acho que tem uma falha aí institucional, nossas instituições estão enfraquecidas, né? O CAU vem aí tentando, desde a sua criação, que é recente, né? 10 anos, não sei lá quanto tempo, vem tentando superar isso, mas eu vejo que essa pauta da cidade, de trazer o ambiente construído, ela é importantíssima para se refletir nas ações que podem transformar o ambiente que ainda está longe de ser desejável, né? Pelo menos aqui nos trópicos. Voltando um pouco para a minha questão de minha trajetória, como eu falei, tinha desejo de trabalhar com desenho urbano e logo que me formei fui ter uma experiência com planejamento. Era um planejamento intermunicipal, era um consórcio de municípios que atuava aqui no meio do estado, enfim. E você chega cheio de, né, inovação, de empolgação, na verdade, inovação também, mas porque é novo e quer fazer muito, mas você enxerga as perspectivas de tudo aquilo que você está planejando, pode ser transformador, mas ao final que acabei tendo uma grande frustração e foi uma experiência importantíssima para eu saber que eu não gostaria de trabalhar com planejamento naquele momento e no Brasil, porque eu não conseguia transformar aquilo em ação, em transformação efetiva. E, assim, eu quero fazer aqui um registro que eu sou totalmente favorável e gostaria muito de trabalhar com planejamento, mas foi uma frustração para mim que me fez me jogar para a área de projeto, né? Porque eu gosto de ver as coisas realizadas, eu gosto de ver a coisa concretizada. E, passado algum tempo, né, eu estabeleci um escritório de arquitetura, essencialmente de arquitetura, e não tinha contato nenhum com o urbanismo, até que, através de um estudo que eu fiz do projeto do Bonfim, a gente conseguiu participar de uma primeira licitação na prefeitura, e, através dessa licitação, a gente participou de uma segunda, de uma terceira, e foi ganhando corpo do ponto de vista burocrático, que é muito chato, é muito difícil, dá trabalho, e a gente conseguiu fazer algumas coisas aí pela cidade. O que eu percebo de Salvador é que ela é uma cidade sem vontade de ter uma cara, eu não sei se é vontade, mas nunca passou por um processo de estabelecer o que é Salvador, né? O que é que Salvador quer ser. Eu acho que esse é o ponto central. Onde é que a gente quer chegar e o que é que a gente quer ser. Como a própria Cristina falou, a Márcia também mencionou, a gente tem uma sobreposição de camadas de construção da cidade que transforma isso daqui numa coxa de retalho, enfim, totalmente disforme. As cidades que talvez a gente mais celebre no mundo, ela tem uma coisa que é a unidade de paisagem, né? Paris, Barcelona, vou falar de cidade grega, islâmica, para não estar só no Ocidente, né? Até Nova York tem uma cara, tem uma identidade, né? E a gente não, a gente foi sobrepondo essas camadas da cidade orgânica, medieval, ali colonial, depois passando pela cidade que flertava com a França, né, com as intervenções de rasgar
avenidas e perder edifícios importantes aqui, né, até chegar à cidade rodoviarista e um pouco dessa cidade hoje que acordou, né, para a importância de ter um ambiente sadio, porque eu tenho a sensação que a gente, assim como a Colômbia fez de uma maneira mais radical, a gente chegou num limite tal do começo do século, que parecia que a cidade ia se inviabilizar por completo, né? Do ponto de vista de tráfego, enfim, de desordem, de uma série de coisas. Então, eu acho que a cidade ela merecia ser pensada a partir de um desejo, e evidentemente de questões técnicas, né, de um desejo de desenho, de aparente, de como ela quer ser, né? Quando eu visitei a Potsdamplatz, que era um projeto recente, né, em Berlim, e era um projeto de regeneração urbana de um trecho importante, quando Berlim estava sendo unificada, né, o arquiteto Renzo Piano ele faz um desenho de um master plan para aquela cidade, para aquele trecho da cidade, e ali ele define a cara, quer dizer, o planejamento ele pode ser levado e definir determinadas feições, né, que, no nosso caso, a discussão é uma discussão de coeficientes, de coisas ridículas que não tem um rebatimento efetivo na paisagem da cidade, pelo contrário, é uma conta financeira, né, que diz respeito e agrada a uma parcela pequena da população, mas que, no final, muda o coeficiente, aí fica a cidade de gabarito pequeno num trecho, de gabarito médio no outro trecho, de espigões. Então, é essa cidade difusa que, ao final, carece, no meu entendimento, de um desejo do que é que ela quer ser. Ela quer ser Nova York, ela quer ser a cidade densa, de médio, porque é litorânea, precisa da brisa, são edifícios geminados, né, com fachada ativa. Salvador é muito agressiva para o pedestre, é uma cidade de passeios pequenos, né? Isso é um dos principais danos históricos da cidade, é não ter conseguido superar o estigma do passeio pequeno, porque isso daí traz uma série de problemas, né? A gente desenhou recentemente o mobiliário urbano aí da Conceição Nova para os 20 anos próximo da cidade de Salvador, e eu via alguns comentários quando o projeto foi divulgado, e não, mas isso é um absurdo, vocês não protegem o... Eu digo, olha, quem faz a crítica teria que pensar que cidade é essa, porque a gente não tem nem passeio para colocar um abrigo, né, de ônibus, quiçá uma cobertura que proteja alguém. Então, há falhas ali, né, no edital da prefeitura, porque não previa abrigos maiores, mas, essencialmente, a origem do problema está numa cidade desenhada com mesquinhez, né, para o seu pedestre e para o seu cidadão. Então, a gente precisa partir para entender onde a gente quer chegar, né? Eu acho, e não vou ficar aqui falando das coisas que a gente fez recentemente, mas eu acho que a cidade como um todo é notória que ela evoluiu, em alguma medida ela evoluiu. Há ainda uma ausência de planejamento macro na relação dos grandes projetos do Estado com o que a prefeitura vem fazendo, e isso é um dano que a divisão partidária aí tem dado numa coisa que não há uma conversa aberta entre os dois, muitas vezes, né, conseguem chegar a algum consenso, mas o principal é que na geração dos grandes projetos, essa conversa não existe. Existe lá na frente quando você precisa de uma aprovação, precisa de uma anuência, enfim. Mas os grandes projetos não são conversados como deveriam, né? E a cidade se ressente disso, porque projetos como o do metrô, que foi citado, e eu concordo que o metrô é muito infeliz, é um trem suburbano, com todo respeito ao subúrbio, mas é um trem que não deveria estar ali pousado daquela forma. Ele é extremamente agressivo, ele é separador da cidade, divisor de uma cidade, poderia ter sido executado de outra forma, mas a questão do prazo, né, dos prazos eleitorais, nesse caso tinha a Copa do Mundo, né, que precisava... A gente participou, né, como participamos já de alguns processos que fomos derrotados,
E eu dou exemplo para não ficar só criticando o que foi do governo, o BRT famigerado da prefeitura, e eu disse a quem de direito eu encontrava na prefeitura, que era aquilo. A gente participou de um projeto que colocava tudo no chão, né, sem necessidade daqueles elevados, que depois de algum tempo eu tentei fazer um paliativo ali, colocando algumas estruturas públicas e de uso coletivo ali embaixo para minimizar o impacto daquilo. Aquilo foi uma sugestão minha, o prefeito adotou. Eu acho que ainda está por experimentar a potência daquilo, porque os espaços comerciais ainda não foram abertos. Mas o que eu vejo é que existe plano diretor, mas não existe uma sequência de execução baseadas no plano diretor, que é a frustração lá de trás, que ainda se repete até hoje. A gente fez, por exemplo, o projeto de Pituaçu, da nova orla de Pituaçu, ele é extremamente transformador, de paisagem, de uso. E, independente de dizer, eu gosto de quiosque, não é nada disso. O projeto ele é transformador porque ele tira o protagonismo do automóvel da beira de um parque, se estabelece e joga para dentro da cidade e ali cria um ambiente urbano como poucos que se tem em Salvador, à beira-mar. A gente cria realmente um parque linear ali. Você vai ter um quiosque aqui, um ali, uma escada aqui. Essas coisas pequenas, elas vão ser alteradas com o tempo. Mas, essencialmente, ele se transforma. Isso não estava previsto no plano diretor. Isso não estava. Quer dizer, a cidade ela vai sendo gerida a partir de oportunidades. Às vezes são oportunidades financeiras. Olha, tem um dinheiro para fazer um equipamento X. Vamos fazer, onde é que pousa? Pousa aqui, onde era para ser um parque verde. Pousa tudo agora ali, onde foi o Aeroclube, porque é onde tem área livre. Isso é planejamento? Não é planejamento. Né? Então, grandes equipamentos deveriam estar associados a um transporte de massa, né? Que é o metrô, no nosso caso, ou até mesmo o BRT. Então, a gente vê acertos, muita coisa evoluiu positivamente, porque do ponto de vista da qualidade dos espaços, pelo menos da cidade formal, a gente vê uma certa... O cuidado se estabelecer, projetos com uma qualidade que a gente não via antes, pelo menos via em coisas pontuais que o próprio Assis fez no final da década de 90, na época de Manuel. Talvez ali tenha sido o início, né, de um padrão de qualidade que a cidade adotou mais intensamente recentemente. Mas eu, como arquiteto, eu tenho que ser um otimista, porque arquiteto que não é otimista, ele morre em poucos anos de profissão. A gente tem muita coisa nossa que está dentro da gaveta, ou que foi jogada já para os arquivos da história, né? Então, a gente tem que ser resiliente, tem que acreditar, e tem principalmente que estar fazendo isso aqui, comunicando, conversando, para que surjam consciências sobre a importância da cidade, o impacto que isso tem na vida das pessoas, e que a gente consiga, essencialmente, sensibilizar quem está lá em cima, de que há um compromisso tão importante quanto a definição de políticas públicas para a saúde, para a educação, política das cidades. Não à toa tem um ministério, tem um estatuto, porque isso é uma pauta importante, já que a maioria dos seres humanos vivem dentro do ambiente urbano. Eu sou entusiasta, me encontro num momento profissional muito interessante de poder dar essa contribuição, porque busquei isso. Eu, essencialmente, tinha uma atuação no setor privado e meio que migrei um pouco do portfólio do escritório para isso, tendo um monte de trabalho a mais para dar conta de que os projetos sejam minimamente executados com alguma qualidade, né? Porque eu conto uma história, por exemplo, o projeto do Bonfim, que eu comentei aqui, que é um projeto muito conhecido e que teve muita repercussão. Eu fui 42 vezes registrados em fotos e está lá no servidor do escritório. Não é um número que eu inventei, não é retórica. Eu fui 42 vezes a obra, mandar fazer, desfazer, dar uma olhada, mas eu não ganhava R$1, porque a assistência técnica, a obra,
Infelizmente, Salvador é uma coisa que não existe, é uma coisa prevista pelo CAL, né, como forma do arquiteto ter um controle sobre o que projetou, sobre a qualidade do que projetou. Eu sei que eu fui bem mais do que essas 42 vezes. E uma ida ao Bonfim, todo mundo sabe aqui que não é uma coisa rápida. Então, se converter isso em hora técnica, dá uma pequena fortuna, pelo menos fortuna para mim. E isso diz respeito a um envolvimento que a gente tem que ter. Se largar lá, os pilares do abrigo da Praça Marechal Deodoro, que é uma coisa super simples, é um cilindro de concreto. Um dia, quando eu cheguei lá para ver pronto, tinha uma lagarta de fogo. Você sabe como é a forma da lagarta? Aquela coisa corrugada assim. Sabe o que é que tinham feito? Tinham pego um PAD, que é um tubo, aqueles tubos gigantes de macrodrenagem, pretos, que tinham usado aquilo como forma. Aí tinha saído uma lagarta de fogo. Não tem nada melhor para explicar do que uma lagarta de fogo. E aí, simplesmente, e o pior, estava no meio da pandemia, eu não visitava a obra como eu visitei o Bonfim, e, aliás, eu não tenho capacidade de sair visitando as obras todas que ocorrem, porque é impossível, né, você ficar se dedicando só a isso. Mas eu cheguei a tempo suficiente de quase que xingar a família do engenheiro inteiro, perguntar minimamente se ele era daquele que ia para a Europa e voltava dizendo que andou a cidade inteira, alardeando com prazer que andou a cidade inteira. Aí eu perguntei a ele: você vai trazer seu filho aqui dizendo que você fez essa merda aqui? Aí ele olhou para mim assim e disse: esse cara deve ser parente acho que é CM Neto na época. Não é, porque não tem cabimento. Não tem cabimento para determinadas coisas. E esse tipo de compromisso é algo que eu tenho dentro de mim, que eu me desgasto, que eu gasto muito mais do que deveria. Porque não é só o fato de entregar um papel. Você tem que correr atrás, como na Cidade da Música, eu corri atrás para viabilizar a madeira laminada colada, que, por sua vez, é um acontecimento no patrimônio histórico. Porque, simplesmente, a empresa referência no Brasil, que é a ITA Construtora, tem um portfólio de 600 obras construídas e 40 anos de trajetória, está fazendo pela primeira vez uma obra pública. Onde? Em Salvador. Porque o maluco aqui foi lá bater na porta dele e disse: pelo amor de Deus, vá lá conversar com os caras. Aí eu cheguei para os caras, falei: pelo amor de Deus, aceite conversar com o outro. Aí fico ali me desgastando para viabilizar. Então, Márcia esteve lá na obra outro dia. É um acontecimento para mim, pessoalmente, porque tinha o desejo de trabalhar com esse material há muitos anos mesmo. Nesse concurso que eu mencionei da Praça Cairu, eu já previ o uso da madeira laminada cola, sem nem saber quem ia fornecer, porque não tinha fornecedor na época. Eu tinha visto o projeto de Renzo Piano na Nova Caledônia, e aquilo para mim era o máximo, e eu coloquei aquilo lá para viabilizar 20 anos depois. Por isso tem que ser resiliente. Acho que eu falei demais já. Estou aberto aí à discussão. Amo Salvador, amo as cidades, amo o tema das cidades e espero que vocês embarquem nessa aí também. Imagino que não vai ter microfone para a plateia. Seria bom se quiserem vir aqui para falar no microfone. Mas... Ou pode ser daqui também. Acho que dá, né? Eu acho que dá. Espaço é pequeno, né? A gente tem esse microfone. Deixa eu só E explicar. temos uma acústica maravilhosa. Eu posso pegar daqui. Débora Barreto está aqui na áudio, assinando. Então, tudo vai dar certo. Só para explicar como será nesse momento. Passaremos para vocês fazer as perguntas, as observações, mas eu peço, por uma questão de tempo, temos alguns limites aqui do prédio, não da Inova, porque senão emendaria para o dia seguinte, para serem sucintos nas perguntas. Ainda mais tem algumas questões que possibilitam debates mais longos. Então, faremos nesse momento um bloco para 3 perguntas, os palestrantes respondem e depois passamos para mais 3 perguntas. Perfeito? Então, você primeira, mais quem? O senhor, mais alguém? Fechando o primeiro bloco? Cadê os alunos? Pronto, 3 perguntas. Seu nome? Amanda, por favor, sua pergunta. Quem é a pessoa? Levante, Amanda.
Você já está aqui Na para... verdade, não é uma pergunta, eu acho que é mais um comentário. Que você tinha falado de ir na obra, né? Eu acho que, tipo, eu sou estagiária. E aí a minha chefe falou, ó, bora lá na obra ver se tá tudo certo. Porque tá tudo errado as paredes, vamos lá medir. Aí a gente foi, voltou com as medidas certas, e aí a gente falou, olha, tava errado na planta, vai ter que fazer tudo de novo. E aí ela falou, vocês não mandaram parar a obra? Aí eu fiquei, eu sou só uma estagiária, o que eu ia falar? Eu ia mandar, tipo, 50 pessoas pararem a obra. Aí eu acho que a gente, como estagiário, ainda estudante, ter um contato com a obra, assim, faz a gente se apegar mais no projeto também, porque a gente tá vendo o que tá acontecendo, aí a gente vê uma parede e a gente pensa, pô, no projeto ela é essa parede aqui. Então eu acho que, por mais que tem muita gente que não gosta de trabalhar com obra, você ir na obra faz você se aproximar mais do projeto que você está trabalhando, você sendo estagiária ou estudante fazendo o seu próprio projeto. Assim. Só um comentário. Segunda pergunta. Você. É o seguinte, você falou sobre a consulta pública. Eu queria saber como acontece a chamada da consulta pública, porque, particularmente, eu não vejo essa chamada acontecer, e você citou um número muito baixo de pessoas participando de consulta pública. Então, eu acho que a consulta pública é importante em relação a todos os temas que foram comentados aqui. Né? Então, eu queria saber como é que acontece essa consulta, essa chamada para as consultas públicas, que eu acho que são importantes para esse debate, né, do crescimento, do como autorizar, como fazer, o que é que eu acho, o que é que eu não acho. Então, eu queria que você me desse um... Acho que esse eu vou passar para mim, que é... Terceira pergunta, para depois passar para os palestrantes. Tentar ser sucinto uma pergunta, mas massa, principalmente para você, querida. Falando de patrimônio histórico, a gente está num momento bem crítico na cidade de Salvador, por conta de uma tragédia que aconteceu. E, por conta disso, a gente criou um grupo de estudo, um grupo de pesquisa, pesquisadores que criou um grupo de estudo, que tem pessoas de Minas, do Rio de Janeiro, de Salvador, da CEDU, enfim. Para tratar de uma questão, e falando também no momento que estamos pré-carnaval, eu não sei se você tem tanta ciência sobre isso, é importante, porque tem muito a ver com a parte do patrimônio, que o ruído ele afeta muito, a vibração afeta muito nos patrimônios históricos. E encontramos pesquisas, inclusive uma foi desenvolvida aqui em Salvador, depois eu vou te mandar, uma pesquisa de mestrado, que comprovou que as emissões de ruído já ali, durante o São João, que tem um palco ali próximo da Igreja de São Francisco, e também lá embaixo no Largo, que já está muito acima. A gente não tem norma de vibração no Brasil, mas referência de normas internacionais acima de 8, e já está muito acima, ou seja, já está impactando há anos essas fissuras que elas... Vamos entender, gente, que o som é um fenômeno vibratório por natureza. Para que o som exista, algo tem que vibrar. As partículas lá estão vibrando para que eles escutem, e vocês escutem o que eu estou falando. Então, essa vibração, ao longo do tempo, já que está muito acima, tem impactado bastante. Então, encontrando uma pesquisa aqui, a pesquisadora do Rio de Janeiro, que já fez um trabalho incrível também numa área bem histórica do Rio de Janeiro, que também, tanto do ruído de trânsito, como no caso de Salvador, muito pior do que o trânsito, é o ruído das festas contínuas que acontecem ali. Em função disso, o Santo Antônio foi proibido de ter festa nesse período pré-carnaval, é um momento muito atípico, e um monte de cliente desesperado em cima da gente, eu preciso fazer o laudo, preciso fazer minha festa marcada para amanhã. E hoje a situação está num caso que é proibido, porque tem 13 casas a nível de serem realmente de cair, de demolição, ali no Largo Santo Antônio. Então as festas que aconteceram estão sendo proibidas. Então a minha pergunta, na verdade, colocar isso aqui, principalmente a Massa, mas todos também que puderem opinar sobre isso. A gente está falando de planejamento urbano, que tem a ver com o PDDU. Isso tem também a ver com o PDDU. André Fraga até falou comigo que já quer conversar com a gente por uma questão dos mapas acústicos relacionados ao planejamento urbano. Em Portugal, para você construir, duplicar uma via, você tem que comprovar o impacto de ruído daquela via nas edificações para que você tenha autorização para duplicar aquela via. Quanto mais fazer um metrô, quanto mais você colocar um palco para show, você tem que comprovar de que aquilo não está impactando, mesmo se não for edificação histórica. As históricas elas são muito mais sensíveis, então um cuidado muito maior. Então, essa questão que está muito relacionada às edificações históricas, com o planejamento urbano,
e que, se você já ouviu falar de algo sobre isso na sua pesquisa, nos seus estudos de patrimônio, sobre a questão do impacto do ruído, e também, talvez um pouco para Adriano e Cris, sobre a questão do planejamento urbano, que é uma vergonha o nosso PDDU, que fala de acústica, que planta árvore para poder proteger do ruído. É o que se fala da acústica, a árvore não isola som nenhum. A árvore você faz, se você não veja, você acha que muita gente acha que não vê o ruído, não está ouvindo o ruído, mas você continua ouvindo da mesma forma. E que, como é que, em termos acadêmicos, essa questão dos mapas acústicos, do planejamento urbano, do estudo da cidade, levando em consideração o ruído como algo que a gente não vê, mas que impacta. A gente está vendo que não só nós, como seres humanos, mas as edificações são impactadas também. Então, a frase que eu gosto muito, que diz assim, quando você olha para um... Não, muito interessante, peraí, curiosa essa frase. Eu vi um trabalho lá em Cáceres, na Espanha. Ok. Quando você está passando na rua, você olha, está passando, né, no seu percurso para sua casa, você olha para o prédio, ele não olha para você de volta. Pelo menos em sã consciência, eu acho que isso não acontece. Mas quando você emite um ruído sobre ele, com certeza ele vai devolver de alguma forma. Então, a gente não enxerga, mas aquele ruído, a cidade, ela vai te devolver. Então, essa questão do estudo do planejamento urbano, pensando também na questão da componente acústica, que impacta não só os seres humanos, mas também as edificações, não podem ser deixadas de lado. Então, nesse momento, essa discussão foi muito oportuna, está um momento muito crítico em Salvador, cidade de muita festa, muita coisa acontecendo, e de repente você proíbe festa em uma área que é o ponte das festas de Salvador, agora Santo Antônio. Então, essa questão que eu ouvi de vocês, opinião, nesse sentido, como é que não tem planejamento urbano, você não tem limitação, você não tem... E a questão de risco de vida, que é o que aconteceu. Então, não é só um impacto a longo prazo, ou quem vai para a festa que está sofrendo, quem não quiser não vai, não, a gente está falando agora de uma coisa muito mais séria. E que agora temos o histórico aqui em Salvador, e que esse item a ser inserido no planejamento urbano e também nesse documento que a SEDU vai passar a exigir que exista um laudo, não só que atenda a legislação municipal em termos de ruído aéreo, mas também por questão de impacto de vibração, que está sendo construído por esse comitê, que eu falei que a gente já formou. Vai ser algo pioneiro a nível de Brasil, que vai ser uma referência, a primeira capital do Brasil, podendo pela primeira ter também essa referência de ter um documento do poder público fazendo uma exigência que nunca se fez no Brasil. Então, isso, mais de colocar essas questões, quem tiver algo a opinar sobre isso, acho que seria interessante. Então... Desculpe, a pergunta acabou ficando longa, mas precisa explicar algumas coisas para que possa a resposta acontecer. Pela ordem das perguntas, passarei para Adriano Mascarenhas, professora Cristina Filgueiras, e depois aberto para todo mundo. A pergunta dele, vou para a Márcia, que entende mais de escuta pública. Então, Adriano, você, depois do Márcio. Deixa eu passar por trás, Márcio. Claro. Bom, eu acho essencial uma das milhares de definições que tem da arquitetura, e uma das que eu gosto mais é que a arquitetura é obra construída. Eu não entendo a arquitetura como render, como projeto, enfim. Para mim, a arquitetura é obra construída. E, como tal, você precisa ter conhecimento de construção. Recentemente, eu fui convidado para falar num evento de BIM, da tecnologia de projeto, que está superando o CAD, né, o famoso CAD. E eu dei aula também, né, 2 anos, eu venho de uma família acadêmica, eu sou muito atento às questões de ensino, enfim, o DNA mesmo, né? Então, eu falei para o pessoal, né, nesse evento de BIM, você mostra os projetos maravilhosos, aquela coisa, compatibiliza, é tudo muito bom mesmo. É uma evolução importante mesmo. Mas, para mim, o mais significativo dessa nova tecnologia é que ela está... Você já pegou uma laranja, cortou no meio e fez assim pelo avesso, que fica com os gomos todos. Aquilo é o que está acontecendo com o conhecimento dos alunos que usam BIM. Está sendo colocadas vísceras para fora, assim. Por quê? Porque a gente saiu de um processo de representação gráfica,
bidimensional, que era a prancheta, e o CAD era uma prancheta digital somente, para um processo de construção virtual. Quem não sabe construir, não sabe operar o BIM. Então, sua visita, ela é importante, inclusive para você poder manipular sua ferramenta de projeto hoje em dia. Então, vai de uma coisa assim básica e essencial. E onde é que está o problema? As faculdades, como eu falei, dei aula, sou atento, participo de bancas permanentemente, assim, estão falhando enormemente no quesito construção. Não se sabe e não se ensina. E não se ensina porque não sabe. Tiraram os professores que têm atuação com o pé no canteiro, que têm atuação dentro de escritório, com conhecimento, para ensinar isso. E o pouco que se poderia fazer, que enfim, levar a conhecer algumas obras, e principalmente nas disciplinas técnicas, poder transmitir esse conhecimento. E eu estou falando porque eu tive um coordenador de escritório português, que veio da Universidade do Porto, que é uma referência mundial de arquitetura, com 2 prêmios PRIX, inclusive. Ele era disparado o melhor profissional que passou lá no escritório, e era um cara novo. Ele conhecia de detalhamento e de construção, que parecia que ele tinha passado o curso todo dentro de um canteiro. E ele falava, eu não podia estagiar. Outro dia eu dei esse conselho para uma sobrinha que está estudando na USP, eu falei, para que estagiar? Se concentre no que tem de bom aí dentro de sua universidade. Né? Eu não condeno estágio, não. Mas, assim, porque o aprendizado está sendo deixado de lado com a suposição de que o estágio vai suprir esse conhecimento, e não é verdade. O estágio, ele é para você pôr em prática o conhecimento. Se você não tem conhecimento, você vai pôr em prática o quê? Então, tem um problema estrutural profundo que está aparecendo agora e que eu estou sentindo na pele lá dentro do escritório, porque eu, em desenho arquitetônico, era a primeira disciplina que a gente levava 5 horas sentado no banco lá da faculdade, desenhando detalhes. Eu já saí dali sabendo o que era um madeiramento de telhado, dimensões comerciais disso. As pessoas não sabem hoje fazer o básico, então é uma casa de 500 anos. Então, vá em frente com suas experiências de canteiro, exercite e, acima de tudo, aprenda a construir. Se você quiser, até pegue na pá, na colher, mas não precisa disso. Aprender é estar ali vivenciando e tirando de alguém que saiba esse conhecimento, porque isso está muito ruim. Eu queria só falar sobre um tema que você colocou, porque recentemente o IPHAN montou um grupo de trabalho, aí eu já estou mudando de pauta para a questão da consulta pública e de planejamento. Recentemente o IPHAN publicou, eu vou deixar aqui o nome, o nome do site, eles criaram um site específico aqui, normascentrohistóricosalvador.org. Esqueceu o óculos. Não consigo andar ainda, mas quebro a cara toda hora. Já fez 40, meu filho, passou. Fiz um pouquinho mais. O site, inclusive, assim, eles estão tendo oficinas públicas, inclusive segunda-feira passada teve a segunda oficina pública, que aconteceu ali na ABI, ali na Praça da Sé. Então, tem um site que vocês podem, inclusive, opinar. Normas... Eu achei também que não foi bem divulgado. normascentrohistóricosalvador.org. Normas Centro Histórico Salvador, tudo junto. .org. Tem um site onde vocês podem... Eu estou falando disso porque isso daqui é um dos primeiros... Talvez a primeira vez que eu vejo Salvador sendo planejada do ponto de vista do que eu falava que Renzo Piano fez lá atrás, do ponto de vista do desenho. Na verdade, juntou-se uma comissão para definir os volumes, um pouco do perfil do que a cidade quer ter no seu centro histórico. Mas isso nasce tudo, não foi um desejo, assim,
comunitário, belo e legítimo, mas foi porque houve um episódio que quase derrubou um presidente da República, que foi um episódio de um empreendimento na Ladeira da Barra que teve o alvará cassado, que foi resultar na necessidade de se criar leis mais claras. E como a lei de patrimônio é uma lei de interpretação, então deixava, e ainda deixa, onde não há esse trabalho sendo feito, margem para interpretações, enfim, uma folga jurídica para acontecer o que aconteceu. Então, é um trabalho importante, está sendo feito com o IFAM, o UFBA, enfim, algumas instituições, e que está nesse processo, que pode ter a participação de todos vocês. Vou pegar o gancho aqui. Então, tem muito. Vou responder a sua pergunta. Você perguntou sobre as audiências públicas, isso voltado para o planejamento urbano. É bastante divulgado, na realidade, ainda mais hoje com as redes sociais, né? É obrigação. A prefeitura, quando ela fez a revisão do PDDU, ela é obrigada a divulgar ao máximo todos os meios possíveis de comunicação. Mas há uma baixa participação, estou dizendo do cidadão, até de nós arquitetos mesmo. Eu estava contando a Cristina que recentemente eu fui numa audiência pública ali no Ministério Público, ali em Nazaré, e foi engraçado que eu fiquei preocupada de chegar cedo, porque ia ter muita gente, eu não ia ter. Gente, fiquei envergonhada, porque era um auditório enorme. Eu acho que tinham 20 pessoas. Era enorme o auditório. Porque, assim, as duas primeiras... Eu fiquei tão envergonhada, fiquei atrás, assim, não tem ninguém. Então, o que é que tinha grupos, né, associações de bairros, e assim, estavam tratando de 5 projetos polêmicos, dentre eles o da Praia do Buracão, né, que a gente está bastante, então, assim, está bem na mídia, né, está bastante divulgada aí. Então, isso tem. A gente precisa estar atento. Ouviu falar que vai ter uma revisão, estava também comentando com os colegas, e eu falei aqui para vocês, esse ano deve ter a revisão, deve ocorrer essa revisão de PDD. Tem que ficar atento, procurar, correr atrás. Quando tiver, e as audiências, a prefeitura vai ter que divulgar, e a gente precisa participar, tá? Desculpa, lá com o CAL, né? Pedir ajuda ao CAL para ele divulgar. O CAL deve divulgar. O CAL tem as redes, eles divulgam, né? Porque, inclusive, é do interesse também do CAL, todas as notícias. Eu como já fui conselheira do CAL, mais de uma vez, eu tenho todas as informações, eu recebo tudo, porque tem uma inscrição, né? Enfim, no Instagram, enfim, hoje a comunicação não é a coisa mais difícil, né? Vocês imaginem no passado que a gente não tinha essas redes, meio digital, né, de divulgar. Então, existe. Agora, a gente precisa buscar, ficar atento e participar. O mais importante é participar. Esse que a Adriana está falando, que diz respeito ao centro histórico, tudo começou, inclusive, com um estudo que a própria UFBA faz ali no bairro de Santo Antônio, porque é um problema o bairro de Santo Antônio. É um bairro residencial, pessoas moram ali a vida inteira, e, de repente, se descobriu, né, como da modinha, cheio de restaurante. Nada contra, porque a gente sabe que é importante essa cidade de uso misto, né? Misturar moradia, enfim, que é o discurso da cidade contemporânea. Mas tudo tem limite, né? E o bacana é que a própria, isso tudo que está acontecendo, que Débora acabou de falar, é porque os próprios moradores estão provocando isso. Não queremos, ainda chega, né? Não queremos isso tudo, vamos parar por aí. Então, esse estudo da UFBA, ele começa no bairro de Santo Antônio e hoje está aberto para discussão, né, para a gente tratar, para justamente haver um controle, porque o grande problema de Salvador, a meu ver, é falta de fiscalização das coisas. Às vezes tem até a lei, tem ali, mas quem fiscaliza? Né? Porque eu já vi tantos absurdos, não é possível. Olha, tem um caso que, para mim, foi o pior de todos na vida, assim, recentemente, eu quero entender, até agora ninguém conseguiu me explicar, e eu falei, quando eu vejo algo, eu vou para a SEDU, vou para quem for e falo. Ali na Barra, tem a Marquês de Leão e Afonso Celso. Entre elas tem várias transversais, eu gosto não estou fazendo propaganda, mas eu gosto muito de ir na Dona Xícara, que é um café. Aí eu sentei na janela, quando eu olhei para o lado, gente, que absurdo, vinha o passeio, tinha um passeio, aí o passeio desaparece, some o passeio, não tem a continuidade do passeio. E tem um estacionamento. Aí eu digo, do lado, assim, cadê o passeio? As vagas não podem ocupar o passeio. Aí, obviamente, falei com a Tânia, né? Aí vou buscar as pessoas, a gente tem que... Gente, o que é isso? Eu liguei para a SEDU,
Então, conhecidos. E, gente, eu quero saber como foi aquilo, como foi que isso foi aprovado. Não existe o passeio, não pode. Quer dizer, a pessoa é obrigada a entrar no edifício para poder atravessar os carros para sair do outro lado. Então, assim, a gente precisa fiscalizar a cidade, né? Estar atento às coisas e se incomodar e ficar incomodado com tudo que a gente está vendo, né? É muita coisa, né? Mas isso é... colocar como fiscal da prefeitura. Somos todos fiscais, não da prefeitura, da nossa cidade. Eu falo assim, se eu me tornar um fiscal, eu vou ser muito chato, porque eu vejo coisa errada aí. Né? Não, você, a torcida do Bahia é do Vitória, porque essa cidade é cheia de... Então, assim, a gente precisa, de fato, exercer o nosso cidadania, né? Exercer esse papel nosso de procurar quem é o responsável, com quem que eu falo, mas que a gente, assim, não vai adiantar nada, não adianta fazer nada, não adianta ficar aqui, né? Parado, não muda nada também. Então, a gente precisa... A Adriana falou de resiliência, é isso aí, né? Ser arquiteto hoje, arquiteto e urbanista numa cidade como Salvador, tem que ser muito resiliente, né? Mas a gente que é apaixonado, né, pelo que a gente faz. Enfim, né, a gente segue, né? Segue e não desiste e tem que ser otimista. Com relação... quer que eu te faça? Não. Só para vocês saberem também, além das questões das audiências públicas, nós temos também, que a Adriana tem participado, eu também participei de alguns projetos urbanos, a gente tem, né, as oficinas públicas. Nenhum projeto pode passar sem as oficinas públicas, ou seja, se a Adriana é contratada, se nós somos contratados para fazer qualquer projeto público, a gente tem que ouvir a quem? O usuário daquele espaço urbano. É obrigatório, está na lei, estatuto da cidade. Então, a gente tem que fazer a escuta. E eu vou lhe dizer assim, minha experiência com as que eu tive recentemente foi de uma riqueza muito grande, porque tinha uma dessas oficinas mesmo que eu achava o máximo, que é assim, eles vinham com o problema e com a solução. Olha, para isso aqui faz isso. Eu digo, gente, é um espetáculo isso, né? Porque quem é que vivencia? São as pessoas do lugar. Não sou eu, arquiteta, que me formei, que fiz mestrado, que viajo, não sei o quê. Eu tenho, obviamente... Minha mente está, né? Eu tento expandir a mente, abrir meu olhar, né? Ver o que está acontecendo em todos os lugares e entender que nós, né? Somos soteropolitanos, nossa cidade é única no mundo, somos um povo único. Enfim, tem que voltar para a realidade, mas tem que olhar o mundo. A gente tem que olhar no mundo e voltar. Mas, então, isso também é obrigatório, sabe? É obrigado por lei a gente fazer essas oficinas. E você pode me falar, né? Isso é muito legal. E as pessoas participam, aí sim eu vejo uma participação mesmo efetiva e que nos ajuda, contribui muito com os projetos, né? A gente sai a gente desce do pedestral, né? Vai ao pedestral e ali vai e escuta a população que reside naquele espaço e tenta fazer Vou contar só uma historinha, pode? Você vai brigar comigo? Não. Nós estávamos fazendo, eu estava trabalhando com outro escritório, fizemos a requalificação urbana da Dom João VI. No final da Dom João VI tem aquele larguinho que esqueci o nome agora, Largo da Redenção, não é da Redenção, a ladeira... Cruz da Redenção, né? Que é o final, exatamente. Tem uma cruz. Aí eu olhei, tinha uma árvore enorme, a cruz, e embaixo da árvore ficavam as pessoas jogando, né? Dominó, enfim. Aí a gente estava desenvolvendo o projeto, eu disse, gente, uma árvore maravilhosa. E a gente estava transformando aquela área num espaço mais compartilhado, ampliando, e as pessoas ficavam embaixo da árvore, né? Eu disse assim, bom, vamos pegar a cruz, deslocar a cruz, porque ela estava, você já nem enxergava ela, né? Vamos deslocar a cruz e deixar aquele espaço embaixo justamente para as pessoas ficarem, aproveitar a sombra, né? Enfim. Ok, eu, linda, maravilhosa, cheia das ideias, fomos lá para a oficina, aí um senhorzinho no final virou para mim e disse assim, não pode mudar a cruz de lugar, não. Tem gente morta enterrada embaixo. Aí eu juro, tem gente morta lá embaixo. Aí a presidente da fundação, a Léo, estava do meu lado e disse assim, nem pense na ideia de mudar a cruz, deixa a cruz onde está, não quero mexer. Porque ela disse que tinha um trauma, que quando fizemos o projeto da Praça da Sé, enfim, né, ali, vou aproveitar para falar de patrimônio, justo que eu vou porque senão eu vou parar lá. Quando nós fizemos o projeto da Praça da Sé, todo mundo sabe, ali era a Sé Primacial do Brasil,
ela foi demolida em 1933. O patrimônio, quer dizer, o SPAM, o Serviço de Patrimônio, só é criado 4 anos depois, infelizmente perdemos a sede primacial. Enfim, e fomos convidados na década de 90 para fazer o projeto de requalificação do espaço. E decidimos que a gente precisava expor, né, para que as pessoas soubessem que ali existia uma igreja, então aquilo precisava ficar exposto, para todo mundo entender e não deixar que isso mais aconteça na vida da gente. Então, se vocês verificarem, os 4 extremos, né, da igreja estão expostas, as fundações. Só que quando começaram a escavar, para deixar exposto, tinha, gente, nem sei se dizer o nome, centenas de pessoas enterradas. Então, teve o Etcheverner, né, que é um... Carlos, exatamente, que fez todo esse serviço, só que assim, prazo de obra, né? Então, corre porque tinha que desenterrar todas aquelas ossadas e precisava enterrar, levar para outro lugar. A história é essa. Então, a gente, era muita gente, era assim, um do lado do outro, assim, criança, você via que tinha, né, ossadas maiores, menores, então era muita gente. Tanto que, onde hoje existe uma fonte, não era do projeto original, porque ali seria o memorial da Sé, no subterrâneo, seria escavado subterrâneo, e lá nós estaríamos expondo essa história. Inclusive, um painel maravilhoso de Caribé, né, ele fez todo, mostrando, né, essa história, porque a arquidiocese vendeu para os ingleses a igreja, só na Bahia, né? Vendeu para os ingleses a igreja para que eles pudessem criar o terminal de bonde. Enfim, quando começou a escavar do lado onde está hoje a fonte, vocês vão ver que tem um espaço escavado, aí o prefeito da época em Baçaí disse, pode parar, eu tenho que inaugurar, porque era 450 anos de Salvador, em 99, precisava inaugurar, então não ia dar tempo, enfim, então, o que é que faz? Faz o que? Cria uma fonte. Bota uma fonte e esquece o memorial. E Tânia tinha participado desse processo, ela disse que foi depois, né? Eu não sabia o que fazer com tanta ossada, porque precisava, enfim, essas pessoas tinham o direito de estar enterradas. Enfim, estou contando essa historinha só para a gente... Então, o velhinho tinha toda a razão, vou lá mexer com a cruz dele, vou respeitei, deixei a cruz onde estava, refizemos o projeto, enfim. A árvore, claro, nem nenhum momento... Imagina, eu queria aproveitar aquela árvore maravilhosa, frondosa, onde as pessoas estavam ali, né, desfrutando aquele espaço. E aí pensar nisso, era um espaço nada, mas as pessoas estavam ali, usavam aquele espaço. Então, tinha que requalificar, dar mais conforto. Foi só a minha ideia, né, de locar a cruz. Bom, e com relação à pergunta de Débora, nem o PDDU faz essa previsão, quiçá o patrimônio, né? Então, eu espero que quando eles venham a fazer essa revisão, eles incluam os mapas de ruído, que não existe. A gente precisa entender nessa cidade também sobre esse aspecto. E lembrando o quanto é prejudicial para o nosso patrimônio, que é frágil, é muito frágil, né? Essas edificações antigas, elas são frágeis, são e não são, mas, enfim, não estão previstas para os impactos tanto de trânsito, que é outro problema, quanto de ruído. E aí, a primeira vez que eu vi alguma coisa ser comentada foi, não sei dizer agora, eu já me perdi no tempo, mas talvez alguns anos atrás, que iriam tirar as festas da área do Farol, por conta do Farol da Barra. Temos o Farol e temos a Oceania. Temos a Oceania bem recente, mas, enfim, temos o Farol da Barra, que é um patrimônio importantíssimo para ele, e aquilo já estava causando problema. Mas a força da grana, que a diz, olha, coisas belas na cidade, com a força de turismo e com essa arrecadação por conta desse turismo, dessas festas, né, fica difícil, fica aquela briga, né? Então, a gente fica entre a cruz e a espada, porque precisa desse recurso, né? E aí, como é que tira uma festa dali? Não tira, fica ali aquela festa. E no Santo Antônio, também, né, a população ela se mobiliza ali, que também tem essa questão. Aquelas casas, então, aquelas sim, estavam sofrendo muito, né? Então, agora há uma reversão nesse sentido, eu espero que... E aí, olha aí, são as pessoas que têm que correr atrás, entendeu? Isso aqui precisa de uma mobilização maior de quem vive o espaço, né? Para exercer esse papel tão importante que a gente tem, né? De dizer, meu filho, peraí, não quero isso aqui não, e junta a gente, né? Enfim, então foi a primeira vez que eu ouvi falar alguma coisa com relação ao Farol, e nesse momento
com relação ao Santo Antônio, né? Enfim, acho que eu respondi isso, não sei. Eu me perdi. Não, responderam um pouco isso. Eu não tenho muita oficialmente coisa. convidar você para fazer parte desse grupo de estudos Ótimo. que está acontecendo aqui. Ótimo. Tá? É o quê? 13 de quarta. Eu acho que a questão sonora, ela é um atestado de civilidade que a gente pode atingir, né? Como outros que estavam distantes, a gente pensava ser impossível. Acho que o maior desafio do tema do ruído, em termos urbanos, urbano é cultural. O soteropolitano é barulhento. Ele é barulhento. Se você... Eu não sei, é uma ignorância minha, mas eu suponho que o órgão que tem dentro da SEDU, só para tomar conta de poluição sonora, seja um dos poucos do mundo. Porque não deve ter tanto problema assim em Zurique, né, em Toronto. Imagino que não. Então, a gente tem um problema cultural muito pesado para ser superado. E eu não sei como é que vai ser superado. Eu sei que pode e deve ser superado, porque se a gente... Eu fui de uma geração que andava a 100 km por hora aqui nas avenidas de Vale, bebia quando saía de carro, sem cinto. Se dissesse naquele período que em pouco tempo a gente ia mudar isso, eu ia dizer, você está mentindo, é mentira, não vai dar certo. Então, há sim condições de se mudar. Agora, qual é o meio? Porque o carro é fácil, né? O carro é mais fácil. Mas você ir para os grotões da cidade, a gente está falando da cidade formal, né? Mas 70% da cidade está dentro de de outra realidade. E que causa distúrbios muito pesados na saúde das pessoas. Sono, irritabilidade, enfim, você pode escrever aí quantos efeitos, né, a gente tem. Mas existe um desafio bem grande para a gente e acho que tem que começar, né, como começamos outras coisas. Esse momento é oportuno porque aconteceu essa tragédia. Exatamente. E entender que isso vai provocar esse tipo de... Né, Consigo aqui? É rápido, Débora, coincidentemente, a tia do meu marido, ela trabalha com restauro já há anos, Ana Maria, e ela teve ontem na igreja, ela está participando do comitê, e a causa primordial foi cupim, mas eu acredito, sim, que o som tenha contribuído, né? Porque aquele pancadão é muito difícil. O que eu tenho para colocar para você é o que a gente faz dentro da universidade, que é mais ou menos o meu papel hoje, né? Então, dentro da universidade, desde que eu criei o curso, a gente tem essa disciplina, Conforto 1, Conforto 2, dada por Felipe, pai e seu sócio, e há uma sensibilização enorme, eu estou com os alunos todos aqui, há uma sensibilização enorme, e a gente exige soluções de conforto, tanto urbano quanto de edificações, no TCC. Então, essa geração que está passando pela gente, e não é pouca gente, ela está toda sensibilizada nesse sentido. Ele faz um trabalho magnífico, ele nos ajuda no TCC, ele é nosso consultor no TCC. Então, um antigo reitor lá da universidade dizia uma coisa que eu acredito hoje piamente, né? Que tudo acontece numa relação entre pessoas. Tudo acontece, tudo. Você vai no órgão, mas são duas pessoas conversando. Mas são duas pessoas conversando. Então, eu acredito muito nessa mudança das pessoas, né? Das pessoas da cidade. É por isso que a gente está aqui, mais ou menos, né? Contribuindo para que isso aconteça. Mas, na verdade, o que vai mudar toda essa situação é quando todo mundo for sensibilizado. E a gente, para cada um que a gente sensibiliza, que se sensibilize mais, e a gente, nessa cadeia, eu acredito que a gente consiga. Uma questão de som que havia muito lá na ilha, perto da casa da minha irmã, juntou a comissão, né, porque todo mundo hoje leva um trio elétrico consigo, né?
Então, eles juntaram o bairro, foram à prefeitura de Veracruz e colocaram o que está acontecendo e hoje tem uma multa estabelecida. Quem tiver com som alto paga R$ 1.500 e o equipamento é apreendido. Foi assim, tão simples, de uma hora para outra, o pessoal foi lá, constatou e tirou, né? E realmente parou. Então, infelizmente, tem que mexer, né, com o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, para a gente poder tomar essas atitudes de agora, porque eu acredito, como o Adriano falou, que isso a longo prazo vai ser uma coisa já naturalizada e a gente já vai ter essa consciência, né, de que a gente está mexendo ali com ruído, com festa, com tudo, a gente está mexendo com a cidade, né, e as pessoas que ali moram. Vamos passar para o último bloco de perguntas. Temos já 2 perguntas na lista. E Não, antes... até 2 perguntas. Até 2 perguntas? Olha. Mas antes de passar a falar brevemente, não sei se vocês lembram que o MAN, alguns anos atrás, teve toda a discussão em relação aos shows que eram apresentados no Museu de Arte Moderna, especialmente por conta da Capela e do Solar. Eu lembro que na época recebemos alguns ofícios, pedidos, etc., e se esqueceu. No Centro Histórico também é uma coisa recorrente desde o início dos anos 90, né? Porque uma coisa é um órgão do século XIX tocando a igreja, outra coisa é um trio elétrico tocando ao lado de uma igreja. São coisas completamente diferentes. Inclusive, essas construções já eram construídas com uma previsão das apresentações musicais, como as catedrais góticas, né? Mas nada se compara a um equipamento atual tão potente como o que temos hoje. E falei isso porque eu lembrei de que não foi 1 nem 2 projetos que eu já vi nos arquivos da prefeitura e do governo, com ideias maravilhosas, espetaculares. Planejamento urbano, né, de restauro, etc. Se entrega, muda o secretário, o projeto vira memória. Ninguém lembra, ninguém cobra, quando se cobra não vai para frente. Inclusive, em um espaço específico, eu vi um projeto tão bacana, tão maravilhoso, nos mínimos detalhes. Se previam até coisas que a gente está discutindo hoje. E foi pago. E nunca sai do papel. Então, isso acontece muito, porque esse exercício de uma cidadania nem sempre é levado a cabo. As perguntas. Eu quero fazer. Foi? Pague alto. Não é barriga? São 2. São 2. Você e quem mais? Não é possível. Todo mundo aqui vai Pensei que eu ia concorrer. Vai ganhar certificado. Pronto. Primeiro agradecer, né, todas as falas, mas dando continuidade um pouco à linha de conversas que a gente está trazendo aqui na Inova Conversa, né? A primeira do ano foi Cidade Inclusiva, Cidade para Todos, e todas e todos. E agora a gente vem com Salvador e suas raízes ancestrais. Uma frase que me impacta muito sobre o espaço é de um pedagogo italiano, Loris Malaguzzi, que ele é um pedagogo que vem para trazer o potencial da criança. Ele fala que o espaço é o terceiro educador, depois das famílias e dos professores, né, o espaço em si é o terceiro educador. Vou costurar essa pergunta aqui, né, para dar continuidade às nossas conversas, que é como essas raízes arquitetônicas e o presente, o futuro da cidade de Salvador nessa linha, né, ela se constrói para que as diversidades que habitam as cidades sociais, econômicas, de mobilidade, né, de deficiências, enfim, a pluralidade que a gente tem na nossa cidade. Como vocês veem essas raízes construindo a cidade que seja mais integrativa, que dialogue entre si, né? Que seja uma cidade mais harmônica para as pessoas que vivem, que integrem a diversidade. É isso. Segunda pergunta e passa para a gente. No meu caso, é um comentário. Eu venho numa cidade muito pequena da Chapada Diamantina e, seguindo essa linha que a gente está falando sobre ruído, sobre raízes arquitetônicas, lá é uma cidade em que o centro, onde se localizam muitas famílias jurídicas, cafeicultores e tudo, é uma área mais preservada. Você vê que, tipo, casas antigas, igrejas, elas são bem preservadas. Mas, tipo, quando você abrange o olhar para o resto da cidade, ela foi muito esquecida, sabe? Tipo assim, casas que eram mais antigas, que ficavam mais distantes do centro, elas caíram, não foram reformadas. E, tipo assim, dentro do centro, lá,
não foi tipo, a prefeitura, os próprios refeitores que cuidam do centro. E em questão das festas, lá no centro, eram muitas festas mesmo. Palcos, todo o São João lá, que é muito forte, Piatã. Muito forte. E a própria igreja foi lá e fez um pedido à prefeitura para que mudasse de lugar. Por quê? Uma das igrejas, ela já está fechada faz muito tempo, acho que tem uns 10 anos, não foi reformada. Até hoje o teto começou a desabar. E a outra igreja, depois da reforma, que eles pediram para mudar as festas de lugares, porque estava impactando muito forte na igreja que ficava no centro. Aí mudaram de lugar. Porém, por exemplo, outras festas que acontecem, que não são eventos da prefeitura, são ainda feitos na praça e impactam muito isso, porque os comerciantes que fizeram uma urbanização no centro, que é no centro histórico lá, né? Muitas casas antigas de cafeicultores, tudo tinha a história da cidade, mudaram completamente, tiraram as casas antigas e colocaram lojas de roupa, mercado, tudo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que é muito falada nas grandes metrópoles, mas que quando chega nas cidades, elas não são tão faladas. Obrigada pela fala. Vamos lá, sabia que isso ia acontecer. Temos não é natural, é bom. Depois, quando terminarmos o evento, as pessoas que tiverem perguntas e por acaso não forem contempladas, conversa com a nossa amiga, passa por e-mail e a gente entra em contato com os palestrantes para responder. Mas aproveitando que mais duas levantaram a mão, se conseguirem ser muito sucintas, bem rapidinho, a gente tem como fazer um pupurri aqui das respostas. Então, minha amiga arquiteta aqui e, por último, você. Mas tem que ser breve, porque tem uns 15 minutos. Eu queria simplesmente, na deixa de Adriano falando que para ele, eu sou arquiteta, meu nome é Lucinei, e Adriano citou que ele considera que a arquitetura é construção. Então, para mim, a melhor definição de arquitetura que eu conheço é a definição do arquiteto francês Jean Nouvel, que ele diz que a arquitetura é a dimensão cultural do construir. Então, eu acho essa definição muito boa. E é isso. C'est pavillon de la Senate. Entendeu? Eu diria também que eu faço mais um comentário, até complementando a fala dela. Você tem que levantar. Eu já te ouvi, é só para te ouvir. Um comentário, e até complementando a fala dela, em relação, e usando também o que Débora falou, o que Márcia falou, sobre esse estudo do ruído, porque eu moro ali próximo ao Parque de Exposições, uma área de shows frequentes. E o que... E aí, o terreno no entorno dele, a gente está vendo uma movimentação que parece que é uma preparação para serem construídos com condomínios também. E aí, o que é que eu noto? O meu condomínio, que já está ali há muito tempo, tanto tempo quanto o parque de exposição, as casas não têm preparação nenhuma para lidar com o ruído que vem. Tem um condomínio mais recente que também não tem uma preparação para lidar com esse ruído. E o ruído do condomínio, a gente está notando que está indo para o condomínio. E aí, o PDDU que vem sendo construído, e enquanto sociedade, eu faço a provocação que a gente não tem noção, enquanto população de Salvador, que tem um PDDU sendo discutido, a importância dele discutir também essa questão de ruído, para, por exemplo, esse condomínio que vem perto de uma área que vai estar sendo atingida constantemente por ruído, ele está se preparando também para receber esse ruído e para a gente que vai receber o ruído do condomínio que está sendo construído. Tem mais uma pergunta, já que só foram comentários. Na verdade, eu preciso falar aqui sobre a importância da gente, enquanto cidadão, no papel de construção da cidade. A gente, enquanto cidadão e enquanto arquiteto, como lidar com essas questões de projetos que são deixados no papel em processo de descontinuidade de governo? A parte 2 do Esse é o tema do segundo. Deixa eu anotar. Fica a pergunta. Vou pedir para os convidados palestrantes responderem e já fazer suas considerações finais. Temos exatamente 3 minutos para cada um. Mas só tem tela,
Não, É. tem um monte de comentários. Agora Se os vocês quiserem comentários. falar. Já me perdi. Eu acho que, vou dar uma resposta muito simples, assim, mas eu acho que o grande problema, e aí eu vou voltar para a universidade, vou voltar para esse espaço, né, de construção de saber, como a gente fala, né, é que a gente precisa entender exatamente que cidade é essa de Salvador. Salvador é uma cidade, e quem sobrevoa Salvador pode entender um pouquinho melhor. É uma cidade, talvez 70%, né, de uma ocupação espontânea, sem planejamento. É essa a nossa cidade. Nós estamos aqui numa bolha, né? A gente precisa esse olhar sobre essa cidade, né? E compreender toda a sua diversidade, né? Se aproximar muito mais de, enfim, do que a gente está falando aqui, das pessoas, de compreender todos os espaços, porque uma cidade como Salvador, com essa dimensão, né, territorial, com quase 3 milhões de habitantes, a gente não pode pensar Salvador como uma cidade única. Talvez a gente tenha que pensar, né, em regiões mesmo na cidade. Que essas regiões, sim, eu acho que elas podem ter essa característica, né, uma aproximação assim, mais digamos assim, mais a ver com quem ocupa aquele espaço mesmo. Concordo com o Adriano quando ele fala que Salvador é uma cidade que está perdendo a cara, né? Que cidade é Salvador? Essa pergunta, eu acho que vocês deviam sair daqui com essa reflexão, nós todos, vocês não, nós todos. Que cidade é essa hoje, né? No que ela está se transformando? Né? Porque é isso, né? Não é a cidade planejada mais, é a cidade dos interesses de poucos. Então, ela precisa voltar a ser do interesse da maioria, tá? Mas para isso vem problema de educação, né? Educar no sentido de a gente só dá valor àquilo que a gente conhece. Então, por exemplo, meus filhos estudavam numa escola construtivista, e aí, nesse momento, a gente fez uma proposta, elas toparam, que era justamente fazer com que as crianças se apropriassem, né, da cidade. Então, elas tinham um programa de visita à cidade. E uma vez, também já comentei aqui, meu pai era arquiteto, já faleceu, e aí ele foi lá na escola, crianças assim de 5, 6 anos, ele pegou as crianças, levou numa praça que estava abandonada perto, né, da escola, e passeou com elas e disse assim, agora vocês vão olhar aqui, depois vamos voltar para vocês dizerem o que querem dessa praça. E foi uma experiência maravilhosa, porque as crianças, né, vivenciaram o espaço, entenderam para 5, 6 anos, voltaram-se cheios de ideias e dizendo, e ele desenhando assim, né, para elas o que elas estavam falando. Então, eu acho que é isso. Você falou da experiência de seu filho lá, né? É isso aí. Eu acho que a gente precisa da base, começar a educar todos esses seres que serão atuantes no futuro, né? Que são as crianças e que vão transformar o mundo, de fato, eu espero. Eu sempre achei isso, que as crianças, o potencial está nas crianças, por isso que a gente precisa cuidar delas e fazer com que elas compreendam o valor que tem, né, a arquitetura e o urbanismo, porque é a cidade que a gente vive, né? Felizmente, a nossa profissão está diretamente relacionada ao dia a dia da gente. Qualquer espaço que você vive, onde você mora, onde você trabalha, onde você circula, tudo foi pensado por um arquiteto, um urbanista, né? Enfim, então, olha o nível de importância. Eu digo assim, é muita responsa, né, não? Para a gente, é muita responsabilidade, mas a gente não consegue transformar se a gente não tiver essa resposta, essa participação, né, de todas as pessoas, esse interesse pela sua cidade, pela própria arquitetura, por tudo. E numa cidade como Salvador, eu acho que não é fácil. É uma cidade que eu amo por justamente isso. São muitos territórios, são muitas culturas, é tanta diversidade que a gente tem, que eu acho que é aí que está a beleza dela. Não acho que seja fácil, não, mas vou deixar para você responder. Em 3 minutos. Bom, deixa eu ver se dá para se fazer assim. Faz uma costura aí. Se eu entendi, vou começar um pouco por você, Piatã. Eu acho que existe um problema crônico na questão do patrimônio do Brasil, é que quando existe uma confusão sobre a questão do tombamento, porque tombamento é registro, essencialmente. Não à toa a gente ouve falar do livro do tombo, enfim, tombar o patrimônio de uma empresa, né? Registrar o que há ali. Né? Fora do Brasil É classificar, né? Então, quando há a criação do IFAM,
é atribuído a ele a função de proteger, através das leis, mas não de salvaguardar do ponto de vista material. Ou seja, não há uma confusão. A população acha que o IFAM tem que dar conta de salvaguardar todos os imóveis que estão dentro do contexto de tombamentos coletivos, urbanos e até individuais. Isso não existe. E aí, onde é que o Brasil errou? Errou porque, no exterior, nesses processos de tombamento, se deu contrapartida aos proprietários para que eles pudessem viabilizar a manutenção, a conservação do bem. 25% a 50% de incentivo sobre os impostos, enfim. E aqui não. Aqui você é incentivado a deixar cair para poder valorizar uma coisa que é o terreno. Normalmente, os centros históricos estão dentro de áreas centrais, né? Então, são áreas valorizadas. Aqui em Salvador, a gente tem a área de influência do nosso centro tombado ou protegido é muito grande. Eu acho que é a cidade no Brasil que sofre mais as consequências da rigidez desses processos. Então, há um problema crônico de manutenção de pequenas a grandes cidades em todo o Brasil. Não é um problema de Piatã, não é um problema de Mucugê, não é problema de Rio de Contas, para falar de algumas cidades da Chapada. É um problema estrutural que tem que ser mudado. Existe artigo da Constituição de 88 que ainda não foi efetivado até hoje, não foi votado até hoje sobre aspectos de tombamento. Ninguém tem noção disso. Está aí há quantos anos da Constituição para cá? Né? De 88 para cá, 30 e tantos, 40 anos quase. Então, existe isso aí para ser superado. Eu acho que, aí, indo para a sua questão, que foi uma questão um pouco mais abrangente e abstrata, existem várias questões que a gente pode abordar. Eu acho que o abraço da diversidade, da manifestação, ela passa pela democratização dos espaços, né? Você não vai ter o rebatimento nos espaços privados, dessa representatividade da nossa história, da ancestralidade, no espaço privado. Ele vai ser essencialmente no espaço público, e a gente tem que devolver à cidade a qualidade desses espaços públicos para que eles se tornem protagonistas da vida social da cidade, coisa que a gente tratou de destruir. Um dos grandes exemplos da destruição é que o americano, da destruição dos centros urbanos brasileiros, um dos exemplos mais contundentes que Salvador pegou e levou à máxima potência, o americano inventou o shopping center, um espaço privado que dava conta de resolver um problema dos seus subúrbios espalhados de uma cidade rodoviarista. Então, o subúrbio americano carecia de uma infraestrutura para suportar os moradores. Esses shoppings surgem no caminho de casa de quem ia para esse subúrbio, e ele é concebido ali. Pouquíssimas cidades americanas grandes têm um shopping center no centro da cidade, né? Salvador pegou e criou um centro onde o coração é um shopping. A gente está aqui nele, inclusive. Agora, imagine essas 400 ou 500 lojas esparramadas aqui no térreo desses edifícios comerciais. Como a cidade seria diferente? Como a cidade seria mais viva? Pegue a Barra, imploda o Shopping Barra e distribua aqueles serviços e lojas todas na Barra, Ondina e cercanias. O Iguatemi eu não posso falar que foi errado, porque ele foi um shopping que era quase subúrbio quando ele foi concebido em 75. Mas depois dele, todo o resto foi um sacrilégio com a cidade, porque ele esgotou o espaço de convivência público. Ele drenou a vida para dentro de um espaço privado. E eu não vou colocar aqui que o shopping é o único vilão. Eu estou dando um exemplo de como a gente pode devolver à cidade de Salvador e a outras a sua essência, o lugar de encontro. Existe uma pessoa que eu gostaria que vocês, quando tiverem a oportunidade,
preste atenção na produção dele, que é Luiz Antônio Simas, um sociólogo carioca, que abriu, inclusive, a palestra de abertura da Flip em Paraty, agora foi dele, e tem no YouTube, é imperdível, imperdível. Saiam daqui, hoje à noite, liga o YouTube de casa e assistam a palestra de Luiz Antônio Simas, falando, a obra dele é essencialmente do estudo da rua. Ele, inclusive, ganhou um prêmio Jabuti, com um livro ligado à leitura do samba, porque ele faz a leitura do samba a partir dos movimentos populares da rua. E ele deixa claro para nós que a gente só vai se entender enquanto nação no dia que a gente resgatar a verdade do convívio das ruas, do convívio social das ruas. A gente tem uma experiência aqui que é talvez a das mais ricas e enriquecedoras do nosso conhecimento sobre nós mesmos, que é o carnaval. Existem as festas populares e, dentre elas, o carnaval é a maior manifestação. O carnaval tem ensinamentos absurdos de convivência, que é onde um dos poucos momentos, se não o único, em que uma elite encastelada consegue, em alguma medida, conviver com o diferente. Nossa elite, ela não anda na rua. Ela sai do privado para outro privado, para outro privado, para pegar o avião e viajar. Então, aquele é um momento que ela se permite conviver com o diferente, mas isso deveria ser a regra e não a exceção. Então, tem muito dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, para ser descoberto, para ser potencializado e chegar nessa cidade que a gente sabe que pode ser. E eu acredito nela. Só fazer pode bater palma. Vou interromper as palmas. É porque a Adriana tratou de um assunto. Tem 2 textos recentes, essa questão da Igreja de São Francisco, né? O professor Paulo Armindo de Azevedo, sobre essa questão do patrimônio do IFAM. O professor Paulo Armindo de Azevedo escreveu, acho que domingo, no Jornal à Tarde, mas está aí nas redes sociais, e também o professor, também, colega Anivaldo Andrade, que ele também, né, traz esse texto, que ele defende um pouco a questão do IFAM. A Adriana já adiantou uma parte, né, dessa questão da gente estar culpando o IFAM, mas entender de fato como as coisas funcionam e o que é, né, enfim, o dever e a obrigação que cada um, né, cada um dos órgãos, ou seja, a prefeitura, ou seja, a pública, ou seja, a privada, não importa, cada um tem sua responsabilidade. Então, é uma sugestão para vocês tentarem ler esses 2 textos também. É isso. Rafael, eu queria fazer um comentário de 1 minuto. Assim, nos centros históricos das cidades desenvolvidas, principalmente na Europa, a gente não vai para shows no centro histórico. Isso não existe. Você ir para um show no Coliseu, na igreja de Milão, no Champs-Élysées. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai ter que ser alterada, porque nós temos que ir para o centro histórico para visitar, ir para museus, restaurantes, caminhar, lojas, artesanato. Mas ir para um show, é lindo, eu adoro ir. Mas, assim, eu acho que a gente vai ter que abrir mão disso, sinceramente. Então, assim, a questão política é muito forte. O político, ele não quer se desgastar com a população, né? Então, isso é muito forte no Brasil. E nós, como arquitetos, eu sou arquiteta também formada há 41 anos, para mim, a arquitetura é planejar e não apagar incêndio. E a gente se vê obrigatoriamente, por questões mistas, e não está nem vídeos, apagando incêndio, que não é o nosso papel. Então, isso vai ter que ser corrigido em algum momento. Nós vamos ter que nos retirar. Você botar um palanque impactando o centro histórico é um verdadeiro crime, que nós estamos cometendo. Então, é só esse comentário rápido. E aí? Só para finalizar mesmo, né? Eu acredito que as perguntas foram respondidas. Uma das coisas que eu adoro em Salvador realmente é essa diversidade, que eu acho que é riquíssima, nossa cultura é riquíssima, e se não fosse a diversidade, a gente não teria essa quantidade, esse conteúdo, não é verdade, né? Que é a nossa identidade. Então, assim, tenho muito orgulho de ser baiana, muito orgulho de ser nordestina, embora toda a minha família seja sudestina, mas a gente carrega isso com a gente, que eu acho que é uma força, uma potência que a gente tem.
né? Quando a gente abre a boca lá no Sudeste para dizer com orgulho, eu sou baiana, sim, né? Deus me livre de não ser baiana. Essa, para mim, é a melhor frase que existiu. Mas ficou ela aqui com a pergunta, coitada. Mas era porque parece que era um outro dia, né? Que tinha Não, só para dizer a ela que são meandros políticos mesmo, né? E que a gente não domina totalmente, mas que a gente sabe que isso acontece também, e não são poucos. As ideias são maravilhosas, mas não são colocadas no papel, mas aí é realmente uma questão, para mim, a meu ver, uma questão de vontade pública, de política pública, né? Mas que a gente tem visto até que isso está recrudescendo e a gente tem visto algumas coisas realmente serem implantadas, algumas ideias. É bom a gente falar isso, né, para todo mundo, para finalizar de uma forma positiva. A gente vê uma melhora clara na cidade, né? A gente vê uma melhora clara com os arquitetos, com os profissionais. Aqui estão, né, a gente está aqui representando nossa classe. Então, a gente acreditar no futuro mesmo, ter esperança. Ser estoico é ser resiliente, acreditar que aquilo realmente um dia vai chegar lá. E o arquiteto ele tem que ser um eterno esperançoso mesmo. Mas, gente, é tão bom ser arquiteto urbanista, né? Que eu estou aqui com 40 anos de formada, aposentada, ainda aturando vocês maravilhosos. Eu estou muito feliz, eu queria muito agradecer a presença de todos, mas especialmente meus alunos que estão aqui, né, nesse horário, que amanhã todos têm que estar na aula às 7 horas da manhã, inclusive eu. Mas é muito bonito. É com o Márcio. Mas é muito bonito a gente ver esse interesse, né, afora o certificado. Mas é muito bom a gente ver interesse de gente que está entrando na faculdade ainda e minhas queridas amigas já. Né? A gente já tem uma amizade grande, né? Mas agradecer o convite de Jussara, foi um momento realmente belíssimo. Pouco lembro de tanta gente aqui interessada estar já enchendo o salão, né? E principalmente essa juventude que é o nosso futuro. Então, só gostaria de agradecer a todos, agradecer a Jussara, agradecer nossos amigos todos aqui e que tenhamos uma boa noite, mas Rafael ainda vai falar. A Paty ia falar só uma coisa, como uma resposta ali para ela. Na verdade, eu queria só deixar novamente uma mensagem de esperança e positividade de que essa questão culturalmente que nos parece insuperável, da descontinuidade, e eu trarei um exemplo próximo da gente, ao invés de falar de Estocolmo ou Oslo, a gente pode falar da Colômbia, que era um país que estava inviabilizado por uma questão social bizonha, que também nos bate a porta. A Colômbia estabeleceu um pacto social, acima de tudo isso, e eles não têm reeleição de prefeito lá. O prefeito tem um mandato de 4 ou 5 anos, e há 20 anos eles operam mudanças estruturais sucessivas sem interrupção de projetos. E fizeram uma revolução urbana, hoje é conhecida mundialmente, exportam e são visitados pelo mundo inteiro, a ponto de nos deixar uma mensagem potente de que, sim, yes we can, né? No final, depois você falar, fechar. Depois você falar, eu falo. Vamos finalizar nesse momento o encontro de hoje. Em março, voltaremos com a nova programação, mas aí são cenas dos próximos capítulos. Agradecemos os representantes da Prefeitura de Salvador, que aqui estiveram presentes, o Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Turismo, CEINFRO, os alunos da Universidade Católica de Salvador, Unifax, Universidade Federal da Bahia, Historarte está aqui presente também, alguns representantes de alguns hotéis de Salvador, Deville, Vila Galé, Uíche e todos os outros que fizeram dessa noite especial. Vou passar agora para a nossa amiga, e se Jussara quiser falar, por favor. Uma alegria estar aqui com vocês, parabéns para todo mundo e até a próxima.
Gente, boa noite. Gabi aqui da Inova, com eventos. Muito feliz com a presença de todos. Passando esse recado final mesmo para liberar todo mundo, para agradecer a presença de quem veio pela primeira vez, volte. A gente funciona aqui como cowork, tem uma experiência um dia aqui na nossa casa, muito gostosa. A gente foi toda pensada para essa integração dos ambientes e espaços de trabalhos inovadores, né? Nosso espaço é um showroom, então o mobiliário a gente está vendo, tem todas as opções de conforto e beleza, inovação, estímulo a essa criatividade que reflete tanto a nossa cidade. Agradecer aqui aos palestrantes, falar que os alimentos doados vão para o Instituto Oka Aiwan, que é um instituto muito amigo nosso, de representantes indígenas do estado de Alagoas, que estão aqui em Salvador, e trazem práticas de cura indígena e algumas coisas mais. A gente faz já é o segundo evento que a gente está arrecadando para eles, porque eles estão aqui, uma parte está na aldeia, e a parte está na cidade, ajuda e contribui para quem está lá, né? E terceiro aviso, quem fez foto, marca @InovaColab, @InovaColab, conheça o nosso Instagram, a gente tem várias novidades, vários momentos como esse se seguirão ao longo do ano, né? Nova Conversa é um evento mensal. Mês que vem a gente vai ter uma edição especial ao sábado, que vai ser no dia 29 de março, no dia do aniversário de Salvador. E o tema é A Mulher na Cidade. Então a gente tem aí pano para muita manga, uma pauta bem gostosa para conversar. E espero todos vocês, todas, todos, novamente aqui. Muito bem, vamos para casa em paz.